Pronto, já está gravando. Vou compartilhar aqui a tela. Ok. Vou começar a trabalhar devagarinho. Vou começar com a segunda questão da lista. E aqui eu vou fazer bem devagarinho, tá? Só para relembrar o assunto todo, para a gente ir trabalhando todos os detalhes desse assunto, tá? Então, bora lá. Eu tenho a seguinte situação. Uma partícula, ela descreve um movimento harmônico simples de acordo com essa equação, tá? Então, eu vou escrever só para ficar claro o que a gente está comentando, tá bom? A equação da posição x, e esse x é uma função do tempo, ela é 0,3 que multiplica o cosseno de π sobre 3 mais 2 vezes o tempo, e isso tudo está em unidades do sistema internacional. Ok. Nessa situação, eu quero saber qual é a velocidade máxima da partícula. Ok. A gente tem uma equação que é a equação da posição em função do tempo de um movimento periódico. Então, essa equação que for dada, a equação primitiva dela, ou seja, de onde essa equação saiu, é a seguinte: a função da posição em função do tempo é igual a amplitude que multiplica o termo periódico, né, que é o termo que está relacionado com o cosseno. Então, aqui vai ser o cosseno de ômega vezes o tempo, mais a constante de fase. Então, só para a gente lembrar, cada uma dessas situações, o que é cada uma dessas grandezas, tá certo? Aqui no movimento harmônico simples, eu vou fazer a plotagem do eixo x em função do tempo, tá? Então, a minha amplitude está relacionado com os pontos de máximo e de mínimo desse movimento, tá? Então, esse movimento harmônico, ele é feito, né, ele se desenvolve ao longo, em função de um ponto central, que esse ponto central eu vou chamar de origem, e aí esse cara ele vai oscilar desde uma amplitude máxima até uma amplitude mínima, passando pela origem, tá? Em outras palavras, agora eu tenho um eixo X, certo? Onde eu tenho a origem, um ponto de amplitude máxima que é 0,3 metros, um ponto de amplitude mínima que é menos 0,3 metros, e essa partícula, ela fica oscilando, confinada dentro desse intervalo, né? Se aqui eu pegar um tempo 1 e aqui um tempo 2, por exemplo, essa partícula ela está confinada, presa nesse intervalo de 0,3 até menos 0,3. Então, ela está oscilando nesse espaço. Ela não vai, em momento algum, seguindo essa equação, ela não vai, em momento algum, para o ponto 0,4, por exemplo, porque ela está presa dentro dessas duas amplitudes em função da origem, né, em relação ao ponto zero. Então, essa é a ideia de amplitude, tá certo? A outra grandeza que a gente tem que verificar é o termo, tá? Então, aqui a amplitude, eu já comparando, olhando e fazendo a comparação direta entre as equações, aqui eu já consigo tirar que a minha amplitude é 0,3 metros, tá? E isso está em metro porque aqui eu estou usando o sistema internacional. Outra grandeza que eu posso atribuir o seu valor é o termo que acompanha o tempo dentro da equação, tá?
Então, o termo que acompanha o tempo é o termo que está relacionado com a frequência angular. Então, nesse caso, a frequência angular é de 2 radianos por segundo. Isso significa a velocidade de oscilação da partícula, tá? Não é a velocidade linear, tá? Essa frequência angular, opa, a minha frequência angular ela é diferente da velocidade da partícula, tá? Só para ficar claro, Professor, mas ela, oi, quando essa frequência angular ela está em π, aí fica π radiano por segundo, é? é, se fosse um 2π aqui, por exemplo, o π é o número de 3,14 em um monte de casa. Então, ele é realmente um valor, né? Então, Mas a gente nesse tem caso, que substituir o π como 3,14 ou deixa só não, π? deixa em função de π, não tem problema, tá? Deixa em função de π. Outro ponto aqui, por exemplo, né, já que a gente está fazendo comparação direta entre essas duas equações, a outra grandeza que a gente pode tirar o valor aqui é o termo que não acompanha o tempo, que é a minha constante de fase. Tá? E a constante de fase, aqui nesse caso, é π sobre 3 radianos. E essa constante de fase, pessoal, ela me dá informação sobre a posição inicial da partícula, posição e velocidade inicial da partícula. Vamos tomar esse exemplo, né, só para a gente poder traçar o gráfico aqui desse movimento. Vamos ver aqui o seguinte, se eu quero, né, se essa constante de fase, ela me dá informação sobre a posição inicial, né, a constante de fase, ela fala sobre posição e velocidade inicial. Quando a gente está falando de posição e velocidade inicial, isso corresponde a um t0 igual a 0 segundos, certo? Então, se eu pegar na minha equação, deixa eu fazer aqui de outra cor, só para destacar. Se eu pegar na minha equação da posição x de t é igual a 0,3 cosseno de π sobre 3 mais 2t, né? Tá, deixa eu... Aqui tem pouco espaço. Vou repetir a equação, não. A gente vai tomar a equação que eu quero, tá? Mas, para o tempo t igual a zero. Isso vai ficar 0,3, que multiplica o cosseno de 2 vezes 0, vai zerar esse termo, né? Aqui vai a zero. Então, vai ficar só o cosseno de π sobre 3. O cosseno de π sobre 3 é a mesma coisa do cosseno de 180, né? Desculpa, o cosseno de π é 180, 180 dividido por 3 é 60, o cosseno de 60 é igual ao seno de 30, então isso aqui é um meio. Então, essa posição, quando o tempo for igual a zero, é a metade de 0,3, então ele começa na posição de 0,15 metros, tá? Se essa amplitude aqui no gráfico ela é 0,3, ele começa nesse ponto, tá? Ele começa nesse ponto, na metade da amplitude. Agora, ele começa nesse ponto oscilando para onde? Vamos supor que eu estou aqui na posição de 0,15 e no instante inicial eu vou para a esquerda ou para a direita. Essa informação, a gente também obtém daqui da minha constante de fase. Basta eu pegar e determinar a equação da velocidade, né? E a equação da velocidade vem da derivada da equação da posição, né? A velocidade
a gente pode encontrar da seguinte forma. A velocidade vai ser v de t, né? Ou seja, também é a função do tempo. Então, isso aqui vai ser menos ômega vezes a amplitude vezes o seno de ômega t mais φ. Substituindo todos os valores que a gente já conhece, né? A amplitude, frequência angular e constante de fase, substituindo essas três grandezas na minha equação da velocidade, o v de t é igual a menos a frequência angular, que é 2, a amplitude, que é 0,3, vezes o seno de 2t mais π sobre 3. E aí eu posso pegar essa mesma brincadeira e substituir o t por zero para a gente encontrar a velocidade inicial. Sabendo a velocidade inicial, né, e aqui eu não preciso nem saber o seu valor, eu preciso saber só o seu sinal para determinar o sentido. Essa velocidade inicial, se ela for positiva, a partícula está indo para a direita. Se a velocidade inicial for negativa, significa que a partícula está indo para a esquerda. Então, a gente determina o ponto de onde a partícula está saindo e qual é o sentido de movimento para a gente poder construir o movimento. Professor, Oi. o Fernando está perguntando se essa velocidade é escalar. É sim. Tá? Agora, ela é variável, porque ela é função do tempo. Tá? Ela é uma velocidade variável. A cada instante, você tem uma velocidade diferente. Tá? E o legal desse assunto de movimento harmônico é que até a aceleração ela também é variável, né? Mas vamos pegar aqui só o seguinte, vamos pegar nesse caso, qual seria o v igual a zero? Seria menos 0,6 vezes o seno de π sobre 3. O seno de π sobre 3 é o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Mas eu não estou preocupado em saber o seu valor, estou preocupado em saber o seu sinal. Então, nesse caso, né, aqui nessa situação, essa velocidade inicial, V0, vai ser negativo. Então, isso indica que essa partícula, ela está realizando um movimento harmônico, saindo da posição de 0,15 metros, indo no sentido negativo do eixo X, ou seja, ela começa esse movimento para esquerda, tá? E aí a gente pode representar isso no gráfico, que eu estou no ponto de 0,15, indo para a esquerda, ou seja, indo para o valor negativo, né? Indo para o valor negativo. Então, esse movimento, ele é algo desse tipo aqui, ó. E aí essa partícula fica oscilando, né, confinada nesse intervalo de 0,3 metros positivo e 0,3 metros negativo, tá? Professor, Ah, mas para que eu fiz isso? Eu fiz isso porque eu adoro o gráfico, tá? Eu quis primeiro mostrar o gráfico do movimento para vocês. Mas isso é a resposta da questão? Não. Tá? Alguém tem uma dúvida aí? Não? professor, aí no caso, Oi. a maior velocidade vai ser no maior ponto de amplitude, né? Tanto faz ser em cima quanto embaixo, só muda o sinal, né? Isso. A velocidade máxima, ela é em módulo. Por quê? Porque eu posso ter velocidade máxima na hora que ela está indo para a esquerda e posso ter velocidade máxima na hora que ela está indo para a direita. Então, a gente vai pegar o módulo da velocidade máxima, tá? E a gente vai interpretar esse módulo da velocidade máxima justamente por uma grandeza chamada de amplitude da velocidade, tá? E, em outras palavras, essa velocidade vai ser máxima quando essa função seno também atingir o seu valor de máximo,
tá? Então, quando a função trigonométrica for máxima, isso vai me dar que eu vou obter uma velocidade máxima também, certo? E aí, quando essa velocidade for máxima, o valor da minha amplitude de velocidade é o termo que está fora da função trigonométrica. Então, a minha velocidade máxima, como eu mostrei nos slides da aula passada, a minha velocidade máxima ela é definida em módulo como sendo a frequência angular vezes a amplitude, que eu já fiz a conta aqui, né, ó. 2 vezes 0,3, essa velocidade máxima ela é de 0,6. Aqui, desculpa, não é radiano, tá? Só para... Como eu estou falando de velocidade, ela é uma velocidade linear, tá? Aqui é metros por segundo. Então, a resposta correta é a minha letra C, porque eu estou olhando para o módulo, tá certo? Agora, você pode perguntar o seguinte: qual é a primeira vez que a partícula atingiu a velocidade máxima? A primeira vez que ela atingiu a velocidade máxima é indo para a esquerda, porque eu comecei o meu movimento para a esquerda, por exemplo, certo? Então, dá para a gente explorar várias situações aqui nesse tipo de questão, tá certo? O que eu queria chamar a atenção para vocês... Oi? Se eu quisesse achar aí o período ou a frequência, aí eu ia ter que fazer aquela formulazinha da frequência angular igual a 2π sobre o período, né? Exatamente. Exatamente. Uma vez que você tem a frequência angular aqui, tá? Como é que eu determino o período e a frequência? Então, você vai usar a frequência angular, ela é igual a 2π sobre o período, ou então a frequência angular é igual a 2π vezes a frequência. Certo? Nesse caso aqui, né, fica fácil, como a frequência angular é 2, esse período, né, o período dessa conta aqui, eu tenho que o período, deixa eu fazer de outra cor, aqui a gente vai ter, né, nesse caso, o período ele é igual a π segundos. Então, ele gasta 3,14 segundos para completar uma oscilação, ou seja, a partícula sai desse ponto, passa pelo zero, vai a mínimo, volta pelo zero, vai a máximo e volta novamente nesse ponto, né, de 0,15, gastando um tempo de π segundos, que corresponde ao período, tá? Essa aula é aula 12, eu acho. Aula 12, questão 01. Tá? Depois eu jogo essas questões todas lá no Moodle, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? E aqui, ó, eu quero poder trabalhar com vocês da seguinte forma. Eu quero explorar mais do que a questão está pedindo, certo? Para a gente poder entender melhor o assunto. Se você quiser apenas responder a questão se resolve só com isso aqui. Identificar quem é a frequência angular, identificar quem é a amplitude e multiplicar um pelo outro, tá? Mas eu quero explicar melhor o conteúdo todo, tá bom? Para que não fique nenhuma dúvida. Essa é uma esse assunto é uma questão de prova. Ok? Vamos escolher outra questão. Pronto, uma aqui que envolve tanto aceleração quanto velocidade. Vou limpar aqui, tá? De novo, eu tenho uma equação... Opa! Bom, eu tenho uma equação, tá?
que me descreve qual é a função horária de um movimento harmônico, e eu quero saber o período da frequência, o período, a aceleração da partícula e a velocidade da partícula em tempos específicos. Como o Fernando já falou, se eu quiser determinar quem é o período, eu vou usar a equação, que a frequência angular é igual a 2π sobre o período. Então, o período é igual a 2π sobre a frequência angular. Mas, na minha equação da posição, qual é o termo que relaciona a frequência angular? É o termo que está dentro da função trigonométrica e que acompanha o tempo, tá? Só escrevendo a minha equação em função do tempo, ela é igual a amplitude vezes o cosseno da frequência angular vezes o tempo, mais a constante de fase. Então, o termo que está acompanhando o tempo é o termo que está relacionado, né, referente à frequência angular. Então, da minha equação, eu tenho que a frequência angular, ela vale 4π, e aqui você pode deixar em função de π mesmo, tá? 4π, isso está em unidades de radiano por segundo. E aí, é só substituir aqui, desculpa, aqui vai ser 2π sobre 4π, então, esse meu período é de 0,5 segundos, tá? Qual é a frequência? A frequência é o inverso do período, certo? Então, essa frequência é 1 sobre 0,5, tá? Essa frequência, em unidades do sistema internacional, né? A frequência é 1 sobre segundo, mas que também é dado em hertz, tá? Então, 1 dividido por meio, tá? Isso aqui vai ser uma frequência de 2 Hz. Então, aqui eu já tenho o período e a frequência, tá? Não confundir frequência com frequência angular, tá? Aqui eu tenho apenas a frequência e aqui em cima a gente tem a frequência angular, tá? Que é o ômega. Beleza. Agora ele pergunta qual é a velocidade da partícula no instante t igual a 1. Bora lá. A equação da posição, né? Sabendo a equação da posição, a gente consegue obter a equação da velocidade simplesmente derivando a posição. Então, eu já fiz isso com vocês, né? Aplicação direta da regra da cadeia, lá do cálculo 2. Então, nessa situação, a gente tem o ômega, ele vai sair de dentro da função trigonométrica, ele vai aqui para fora, a derivada do cosseno é menos o seno, tá? Então, vai ficar menos o seno de ômega t mais φ, frequência angular vezes constante de fase. Então, eu vou pegar todas as grandezas que a gente pode identificar aqui na minha equação, tá? Vamos lá. Aqui eu tenho a amplitude igual a 2 metros, a frequência angular a gente já determinou que vale, aqui não vou copiar de novo não, já está aqui, né? A frequência angular, já esse valor aqui de 4π radianos por segundo, e a outra grandeza que está faltando é a minha constante de fase de π sobre 2 radiano, tá? Que são justamente a amplitude, é o termo que está fora da função trigonométrica, a frequência angular é o termo que está dentro da função cosseno, que acompanha o tempo, e a constante de fase é o termo que está dentro da função trigonométrica, que não tem o tempo, certo? Então, substituindo esses valores na equação da velocidade, a gente vai ter a função da velocidade v de t
é igual a menos 4π, que multiplica a amplitude, que é 2, vezes o seno de 4π vezes o tempo, mais a constante de fase, que é π sobre 2. Certo? Então, nessa situação, ele quer no tempo t igual a 1. Então, eu pego a minha função e substituo o t por 1. Então, o v de 1, ou seja, em 1 segundo, esse valor é de menos 8π vezes o seno de 4π mais π sobre 2. Tá? Ah, professor, como é que eu calculo o seno de 4π mais π sobre 2? Aqui eu tenho uma dica para dar para vocês. Se eu estou, né, em um círculo trigonométrico, e esse círculo trigonométrico, ele possui, né, ele varia, saindo do zero, dando uma volta no círculo trigonométrico, você completa uma volta com 2π, né, passando pelos pontos de π sobre 2, π, 3π sobre 2, e completa uma volta em 2π, tá? A gente pode razoavelmente dizer que 4π, isso aqui corresponde a 2 voltas, certo? Então, seria você sair do zero, dar 2 voltas no círculo trigonométrico e parar no ponto π sobre 2. E aí, você calcula o seno desse ponto. Isso aqui, essa brincadeira, né, essa explicaçãozinha que eu estou fazendo, na trigonometria é chamada de redução ao primeiro quadrante. Ou seja, eu estou pegando um ângulo qualquer, tá? E calculando qual é o valor equivalente da função trigonométrica no primeiro quadrante. Ou seja, depois de 2 voltas, você volta para o mesmo ponto original. Então, o seno de π sobre 2, que é igual a 1, né? Justamente aqui em cima. Então, a velocidade em 1 segundo, ela é menos 8π. Fazendo π com 3,14, isso aqui dá... Deixa eu fazer a conta aqui rapidinho. 8 vezes π, isso aqui vai dar negativo, né? Menos 25,12 metros por segundo. Tá? Então, essa vai ser a velocidade em 1 segundo. Ok? Agora ele pergunta a aceleração, tá? Eu só delimitar aqui quais são as letras só para depois ficar claro na hora que vocês forem estudar quem é quem, né? O que eu estou fazendo. Então, agora vamos para a letra C, tá? Vamos para a letra C, que agora é determinar quem é a aceleração. Então, a aceleração, ela pode ser obtida da derivada da função da velocidade. Então, a aceleração em função do tempo é igual a menos ômega ao quadrado vezes a amplitude vezes o cosseno de ômega t mais φ. Seria derivar de novo, né, a função da velocidade. Então, substituindo os valores, a gente vai obter que a aceleração em 5 segundos, né, vou logo substituir aqui o valor, ela é igual a menos ômega, que é 4π elevado ao quadrado, vezes 2, vezes o cosseno de 4π vezes 5, mais π sobre 2. Tá?
Aqui, pessoal, né, vou repetir a equação. 5 é igual a menos 32π ao quadrado vezes o cosseno de 4 vezes 5, 20, 20π mais π sobre 2. Só que 20π, né, utilizando a mesma ideia que eu comentando para vocês, né, fazendo redução ao primeiro quadrante, 20π corresponde a dar 10 voltas no círculo trigonométrico, né? 10 voltas, eu dou 10 voltas e paro novamente em π sobre 2. Só que o cosseno de π sobre 2, tudo isso é igual a zero, tá? Então, eu vou zerar essa equação toda. Aqui eu vou ter que a aceleração no tempo t igual a 5, ela é igual a 0 metros por segundo ao quadrado. Porque justamente eu estou num ponto onde o cosseno é igual a zero. Certo? Né? Fazendo essa ideia, né, de redução ao primeiro quadrante. Ok? Outra coisa, só para a gente verificar. Se o período é de meio segundo, em 5 segundos, eu já tive tempo suficiente para realizar 10 oscilações, né? Então, faz sentido a gente fazer essa brincadeira, né, de redução ao primeiro quadrante. Ok? Ficou claro aqui? Pessoal, tem uma coisa que eu gosto de fazer com vocês, que eu queria fazer o gráfico dessa função, tá? Só para a gente exercitar a interpretação dessa grandeza de constante de fase, tá? Então, vamos repetir agora. Deixa eu salvar aqui. Vou repetir a mesma questão, só que eu quero... A questão já está respondida, tá? Essa aqui são todas as respostas que o enunciado está me pedindo, mas eu quero agora construir o gráfico dessa função, só para a gente entender cada um dos termos, tá bom? Bora lá. Pronto. Vou pegar aqui, fazer bonitinho. Vai ter que achar a velocidade com t igual a zero, né, professor? Vou brincar aqui com vou brincar aqui com um monte de coisa. Por isso que eu gosto de fazer, porque a gente consegue explorar, né, várias situações, certo? Então aqui eu tenho um gráfico que ele corresponde ao eixo do tempo e ao eixo x, tá? Vou só desenhar aqui em cima, só para ficar claro o que é que eu estou fazendo, tá? Só para organizar. Essas réguazinhas é bom, que deixa meu desenho um pouquinho mais bonitinho, né? Pronto. Aqui eu tenho, né? A gente analisou as informações da equação. Então, aqui eu tenho ponto zero, que é a origem. Ele está oscilando de 2 até menos 2, certo? Que é justamente as amplitudes, certo? A gente já determinou o período de oscilação, né? O período de oscilação, ele é de 0,5 segundos. Agora, eu quero determinar, primeira coisa que eu quero fazer, para escrever o gráfico, né? Para desenhar o gráfico, eu tenho que determinar qual é a minha posição inicial. Então, a posição inicial é o x0, ou seja, o x quando t for igual a zero. Então, isso é igual a 2, que multiplica o cosseno de 4π vezes zero,
Eu vou zerar esse termo todo, tá? Então, vai ficar só π sobre 2. Só que no círculo trigonométrico, tá? No círculo trigonométrico, em π sobre 2, quanto é o valor do cosseno? É zero, certo? Então, a posição inicial da partícula, o x0, é igual a zero. Então, a partícula, ela parte de 0 metros, certo? Então, o ponto que eu quero, né? A partícula está saindo desse ponto. Agora, ela está saindo desse ponto, indo para a parte positiva do eixo X ou indo para a parte negativa do eixo X. Ou seja, eu estou com a minha partícula bem aqui no meu referencial. Certo? Aqui meu eixo X. A partícula está na origem, x igual a zero. Só que ela está indo para 2 ou está indo para menos 2? Isso a gente vai responder com a velocidade inicial, né? Com o valor, com o sinal da velocidade inicial. Que aí a gente determina se essa velocidade é positiva ou negativa. Se ela é positiva, ela vai para a direita. Se ela é negativa, ela vai para a esquerda, de acordo com o meu referencial. Então, agora, eu quero determinar quem é a minha velocidade inicial. Tá? Então, a equação V igual a zero, ela é igual a, aqui vai ficar menos 4π vezes 2, que multiplica o seno, vou zerar o 4π vezes t, vai ficar só o seno de π sobre 2. O seno de π sobre 2 é igual a 1, certo? Então, essa velocidade inicial ela é de menos 8π, mas eu só estou preocupado em saber se ela é positiva ou negativa, tá? Então, essa velocidade inicial, ela é negativa, ou seja, no instante inicial, t0 igual a zero, a partícula tem velocidade para a esquerda. Então, o meu movimento, ele é saindo do zero, indo para valores negativos, né? Eu estou indo para o menos 2. Então, essa é o gráfico. Aqui faltou... Tá, aqui faltou espaço, mas deu para entender, né? Deu para entender. De modo que eu completo uma oscilação, né, no período de 0,5 segundos. Eu devia ter feito um pouquinho, mas eu vou redesenhar. O bom é que a gente consegue apagar, né? Então, eu vou fazer isso aqui um pouquinho mais estreito, só para a gente poder escrever mais, desenhar mais de uma oscilação aqui, tá? Pronto. E aqui ele completa uma oscilação em 0,5 segundos. Ok? Ok. Ficou claro? O bom desse assunto, pessoal, é que aqui, sendo bem sincero para vocês, aqui não tem muito o que a gente fugir do assunto, né? Você tem que identificar quais são os elementos que são dados na equação. A gente conseguindo interpretar isso corretamente, o resto é trivial, não é? Não é tão difícil a gente trabalhar com essa equação. O que pega, às vezes, né, o que eu noto que os alunos têm dificuldade, é justamente nessa parte de trigonometria, tá? É aqui onde às vezes, o pessoal pega um pouquinho, né? Justamente por não lembrar de funções, né? Seno e cosseno, é que ajudam bastante
a gente saber onde é que a função é crescente ou decrescente, né? Todo esse suporte que a matemática vai nos dar ajuda bastante na hora de resolver esse tipo de exercício. Ok? Deixa eu ver de novo aqui a lista. Bora fazer agora, pegar uma questão onde eu saio somente da ideia de função, né? Sair um pouco da matemática e um pouquinho para a física propriamente dito, tá? Que essa aqui é a sexta questão, e eu vou pegar um exemplo físico do sistema massa-mola e, a partir daí, vou encontrar, avaliando o fenômeno, eu vou encontrar qual é a equação de velocidade, não é nem de posição, né? Para essa situação. Então, bora lá. E aí eu faço mais esse exemplo e a gente passa para ondas, tá bom? Na figura abaixo, eu tenho um corpo que é mantido em repouso, tá? Isso aqui é importante. Se ele está em repouso, no tempo t igual a zero, qual é a condição de repouso? No tempo t igual a zero, isso implica que a velocidade inicial também é igual a zero. Ele é preso a uma mola ideal e está apoiado em uma superfície plana horizontal. A mola é comprimida de 10 centímetros. Tá? Turma, que informação importante é essa que a mola é comprimida de 10 centímetros? O que vocês acham aí? Bora discutir um pouco esse assunto. A mola ela é comprimida de 10 centímetros. Do ponto de vista da física, significa, tá, que a pessoa que foi responsável por prender essa mola realizou o trabalho e fez com que a mola armazenasse energia potencial elástica, tá certo? Então, o fato da mola estar comprimida, do ponto de vista físico, né, isso significa dizer que ela armazenou energia e essa energia está retida, né, está presa, vamos botar assim. Na hora que essa mola for solta, ela vai liberar essa energia, ou seja, eu vou transformar a energia potencial elástica em energia cinética, fazendo com que esse bloco seja disparado, certo? Agora, se é um sistema ideal, o que vai ocorrer? A mola está comprimida com energia potencial. Eu vou ter a liberação da energia potencial, transformar isso em cinética, até o ponto onde a mola volta à sua posição inicial. Depois disso, o bloco passa a desacelerar, porque a força elástica começa a atuar no sentido contrário. E aí, eu tenho a transformação novamente de energia cinética para energia potencial, no caso contrário, porque agora a mola está esticada, né? Então eu tenho essa oscilação entre mola comprimida e mola esticada. E aí esse bloco ele vai ficar oscilando, né, nessa alternância entre forças elásticas, força de compressão e força de compressão e falhou o nome agora. Sim, quando a força elástica está apontando em um sentido ou outro, não, quando a mola está comprimida e quando a mola está esticada, certo? Então, do ponto de vista físico, a gente pode interpretar o seguinte: esse sistema ele só tem energia para fazer com que a mola se estique, né? Na hora que a mola está esticada, ela também só vai esticar de 10 centímetros, porque eu só tenho energia armazenada para fazer com que a mola desloque 10 centímetros. Então, a interpretação que a gente tem aqui é que esses 10 centímetros, eles são a minha amplitude, ou seja,
quando a mola estiver esticada, significa que ela também vai esticar de 10 centímetros. Então, eu vou ter 10 centímetros negativos, 10 centímetros positivos, em função da origem do eixo X aqui, certo? Então, eu tenho as amplitudes, né? Esse aqui vai ser a amplitude negativa e esse aqui vai ser a amplitude positiva em relação à origem, tá? Então, olha que legal, a interpretação física do problema faz com que a gente consiga determinar qual é uma das grandezas da equação da posição do movimento harmônico simples, tá? Então, bora lá. Continuando a questão agora. No instante inicial, no instante t igual a zero, o corpo é abandonado e passa a realizar um movimento harmônico simples em torno da posição de equilíbrio que tem origem no eixo X, completando 2 oscilações por segundo. Essa informação aqui, ela é crucial, tá? Se ela faz 2 oscilações por segundo, tá? Aqui é uma das grandezas que a gente pode usar, né? Na verdade, é justamente a informação que essa afirmação está me dando, é que a frequência, ela é de 2 Hz. Ou seja, a frequência, ela é o número de oscilações por segundo. Então, a frequência desse movimento, ela é de 2 Hz. Ou seja, se eu quiser calcular o período, que é calculado como sendo o inverso da frequência, esse período é de meio segundo. Ou seja, essa partícula ela vai levar meio segundo para sair da posição de mínimo, a mola esticar completamente até a posição de máximo, ela voltar de novo até a posição de mínimo. Ela faz tudo isso em meio segundo. Tá? Agora, dessa informação de período, né, o período e a frequência, a gente consegue determinar a frequência angular, que é 2π vezes a frequência. Então, a minha frequência angular, ela vai ser 2π vezes 2, então isso aqui vai dar 4π radianos por segundo. Certo? Agora, tá faltando uma coisa interessante, tá? A gente já determinou a amplitude, já determinou a frequência angular. Tá faltando, né, na minha equação da posição, eu primeiro vou determinar a posição, tá, pessoal? E depois eu faço a velocidade, que é o que a questão está pedindo, tá? Ômega t mais φ. Tá faltando a gente determinar a constante de fase, certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos substituir todas as informações que a gente já tem na minha equação para poder justamente calcular essa constante de fase, tá? Então, x0, né, porque para determinar a constante de fase, como ela me dá a informação da posição inicial, eu vou fazer isso para o tempo inicial de t igual a 0. Isso aqui é igual a amplitude de 10 centímetros, mas vamos sempre trabalhar no sistema internacional, que é 0,1 vezes o cosseno de 4π, 4π, vezes o tempo inicial, que é 0, né? Então vai zerar esse termo aqui todinho. Mas vamos deixar aqui indicado, só para a gente saber o que está sendo feito. Mais a constante de fase que eu quero determinar, tá? Vou botar isso aqui entre parênteses, né? Parênteses não, colchete. Tá? Agora, olhando para a figura, tá? No tempo inicial, na posição inicial, no tempo t igual a 0, a partícula está na posição x igual a
menos 0,1. Né? Ela está presa, o bloco está preso com a mola comprimida. Então, o valor desse x igual a zero, ele é menos 0,1. Isso aqui é igual a 0,1 vezes o cosseno de φ. Então, o cosseno de φ é igual a menos 1. Qual é o ângulo que tem o cosseno igual a menos 1? Do círculo trigonométrico, o cosseno vai ser igual a menos 1 quando você estiver em π. Tá? Então, nessa situação, o ângulo cujo cosseno é menos 1 é o ângulo de π radianos. Então, a minha equação, que eu vou só mudar de cor, né? A minha equação, substituindo todos os valores, a equação, ela é x de t é igual a 0,1 vezes o cosseno de 4π vezes tempo mais π. Ou seja, eu comecei no mínimo, né? E aí eu vou derivar essa função para encontrar a velocidade. Então, a velocidade, que é a função de t, ela é igual a menos 4π, que é o ômega, vezes a amplitude, que é 0,1, vezes o seno de 4π vezes t mais π. Né? O que está dentro da função periódica não se altera devido à derivação, né? Só a frequência angular que sai. Então, essa velocidade ela é igual a menos 0,4π vezes o seno de 4π de todo mundo que está lá dentro, né? 4π vezes t mais π, tá? Então, aqui vai dar a letra D. Tá joia? E aí é interessante a gente ver, né, qual é a aplicação, né, realmente, da constante de fase. Como a constante de fase, ela é importante para a gente, tá? E aí, só porque a gente pode, como é que é o gráfico dessa situação? Né? Vamos fazer o gráfico só da posição, certo? O gráfico da posição, vou fazer aqui de vermelho, ele começa... Opa, peraí, trocou aqui uma coisa. Pronto. Ele começa no ponto de mínimo, né? E ele vai fazer esse movimento, né? Começando em menos 0,1, e ele vai oscilar até 0,1, passando pelo zero. Tá certo? Ele começou no mínimo, ou seja, ele começou com a mola toda presa. Ok? Ficou claro, pessoal? Bom, deixa eu pegar aqui agora algumas questões que estão relacionadas com ondas, só para a gente especificar também. Aqui dá movimento. Vamos pegar aquela lá mesmo. Vamos pegar essa aqui mesmo. Pronto. Agora, um assunto de ondas, né? Uma onda se propaga numa corda da esquerda para a direita com uma frequência de 2 Hz. Só lembrando, né? As definições de frequência e período são as mesmas, tanto para o movimento harmônico simples quanto para ondas, tá? Então, aqui, se eu tenho uma onda com uma frequência de 2 Hz, significa que eu tenho duas oscilações, tenho duas ondas por segundo se propagando nesse meio, tá? Desculpa. E aí,
a figura mostra, né, com espaço quadriculado de 10 centímetros, qual é o formato dessa onda. Então, de acordo com a figura, vamos ver o que é correto, afirmar dessas afirmativas, né? Vamos determinar se isso é verdadeiro ou falso. Então, na letra A, ele diz que o período da onda é de 2 segundos. Bora ver. Se a frequência é de 2 Hz, o período sendo calculado como sendo o inverso da frequência, esse período vai ser de meio, que corresponde a 0,5 segundos. Então, o período da onda é de meio segundo, não de 2 segundos, então a primeira está falsa. A amplitude da onda, ela é de 20 centímetros. Bom, as definições de amplitude, elas são iguais também à definição de movimento harmônico, ou seja, a amplitude é a distância do centro até o máximo, né? Então, se eu pegar, por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui como sendo o x igual a 0, né, nesse movimento, a amplitude, né, a distância do zero até o máximo, seria, aqui, desculpa, foi mal. Se eu estou olhando agora para o eixo y, tá? Essa amplitude para uma onda, ela é y, tá? O x está aqui na horizontal, o y na vertical. Então, a minha amplitude vai ser a distância do zero até o ponto de máximo, e essa distância corresponde a um quadrado, que corresponde a 10 centímetros, tá? Então, nesse caso, a minha amplitude, ela é de 10 centímetros, e não de 20 centímetros. Então, essa aqui também está falsa. O comprimento de onda é de 20 centímetros. Bora ver. A definição de comprimento de onda é a distância no formato de uma onda, ou seja, até você ter uma repetição no formato entre dois pontos iguais, tá? E aí você pode escolher um ponto, tá? Vamos supor, eu vou escolher que eu estou pegando uma crista da onda, ou seja, o ponto de máximo. Se eu percorrer essa onda e parar novamente no ponto de máximo, eu vou ter percorrido nessa distância um comprimento de onda, que é a distância de lambda, tá? Isso é válido também para qualquer ponto igual que se repete. Se eu pegar duas cristas, ou então dois vales, tá? Os pontos de máximo, ou então os pontos de mínimo, isso também está separado por um comprimento de onda. Alguém tem alguma dúvida? Fazendo um barulho aqui. Bom, bora lá. Estranho. Tá, bora lá. Então, nessa situação, um comprimento de onda corresponde a 4 quadrados, tá? E esses 4 quadrados, o comprimento de onda, né? Os 4 quadrados vão dar 40 centímetros, certo? Então, nessa situação, né? O que a gente tem é que esse comprimento de onda, ele é de 40 centímetros, então, essa afirmação da letra C, ela também está falsa, tá? E agora a gente tem que verificar o que acontece com a velocidade de propagação. Numa onda, pessoal, eu mostrei para vocês essa equação, tá? Numa onda, a velocidade de propagação, ela pode ser determinada como sendo o comprimento de onda sobre o período ou
essa velocidade de propagação, ela é dada pelo comprimento de onda vezes a frequência, certo? Se eu pegar, que eu quero saber a velocidade, o comprimento de onda é de 40 centímetros, a frequência é de 2 Hz, então aqui eu tenho 80 centímetros por segundo, esta aqui está verdadeira, certo? Ah, professor, por que que a letra E está falsa, tá? Se a D está verdadeira, a E está falsa. Ok, por quê? A letra E diz o seguinte, todos os pontos da corda se movem para a direita. Pessoal, quando eu tenho uma onda, tá? E ela está se propagando, se você analisar um ponto, esse ponto ele se desloca apenas no eixo Y, tá? Eu não tenho deslocamento em relação ao eixo X. Em outras palavras, uma onda ela não transporta matéria, ela transporta energia, tá? Então, se você for olhar para a equação da onda, que é função de x e t, ela é uma amplitude vezes uma função de seno, kx menos ômega t mais a constante de fase φ, tá? Então, nessa situação, o que está ocorrendo, né, dependendo do ponto e dependendo do tempo, esse ponto ele está só oscilando para cima e para baixo. Você pode interpretar da seguinte maneira: se você olhar para um ponto da onda, quando ela tem uma certa velocidade de propagação, esse ponto realiza um movimento harmônico, certo? Agora, é função de x, ou seja, eu tenho pontos que vão oscilar mais e tenho pontos que vão oscilar menos, certo? Aí depende do número de harmônicos que essa corda está fazendo, tá? Então, isso já vai avançando um pouquinho mais, tá? Que não deu tempo a gente ver todos esses detalhes, tá certo? Mas é só para deixar claro esse tipo de situação, ok? Bom, pessoal, deixa eu só... Tem como só fazer a questão 16? 16? Tem sim. Tá, deixa eu... Eu vou copiar aqui por partes, para a gente pegar o enunciado todo, né? Pronto. Agora vamos voltar lá e pegar o resto do enunciado. Questão 16. Ok. Ah, isso aqui é legal. Bom, ele dá a velocidade, tá certo? A figura representa um trecho de uma onda que se propaga com uma velocidade de 300 metros por segundo, tá? Nessa situação, qual é a amplitude, comprimento de onda, frequência e período? Beleza. Primeiro, amplitude. A amplitude é a distância do meio, né, do ponto de equilíbrio, onde essa onda está oscilando, até um ponto de máximo, certo? Então, essa distância aqui corresponde à metade da distância que foi dada. Então, a amplitude, ela é de 0,8 metros, não, centímetros. Centímetros, certo. Comprimento de onda. Vamos lá. Como eu tinha mencionado para vocês, o comprimento de onda... Opa, deixa eu só tirar esse troço aqui. O comprimento de onda, ele é a distância entre dois pontos iguais na mesma onda. Então, se eu pegar uma crista e andar até a próxima crista, nessa situação eu vou ter um comprimento de onda, certo? Só que a distância que ele está dando no enunciado, né, na figura, é maior do que um comprimento de onda, correto? Mas, qual seria, por exemplo, a distância da crista até o vale da onda?
eu poderia separar a minha onda, né? Deixa eu desenhar aqui do lado, só para gente poder dividir, riscar e dividir essa onda, tá? Aqui eu tenho uma onda completa, eu estou saindo do ponto de y igual a 0 e estou percorrendo essa onda até chegar novamente na posição y igual a 0. Mas se eu dividir essa figura em 4 partes, olha aqui que interessante. Eu estou dividindo nessa situação, né? Aqui eu teria 1/4 de comprimento de onda, aqui eu teria mais 1/4 de comprimento de onda, aqui eu teria mais 1/4 de comprimento de onda, e aqui eu teria mais 1/4 de comprimento de onda. Ou seja, você pode fazer uma analogia. Cada quadrante do círculo trigonométrico corresponde a 1/4 da onda. Tá? Ou seja, a distância do zero até o máximo, né, interpreta o seguinte: se você pega esse formato, né, e organiza, vocês estão vendo, deixa eu ver aqui minha mão, só para eu poder ver o que eu estou fazendo. Cadê minha câmera? Ah, fiz foi desligar. Enfim, eu não estou me vendo. Cadê eu? Pronto. Vamos imaginar que aqui está a minha onda, tá certo? A parte de cima e a parte de baixo. Se eu pegar e fizer isso aqui, eu estou fechando a circunferência, certo? Então, eu estou fechando um círculo trigonométrico que tem 4 quadrantes, certo? Se eu pego essa onda aqui, tá? Eu posso também dividir ela em 4 partes. Basicamente, a analogia grosseira seria essa, né? Então, eu posso pegar minha onda e dividir em 4 partes. O que significa dizer o seguinte: se eu estou numa posição de máximo, numa crista, e quero ir para uma posição de mínimo, que é um vale, eu estou andando 2 vezes 4 quartos de comprimento de onda. Então, em outras palavras, essa distância bem aqui corresponde à metade do comprimento de onda. Tá? Então, o que a gente tem na figura é que um comprimento de onda mais meio comprimento de onda é igual a 2,25 centímetros. Certo? Então, 1,5 comprimentos de onda é igual a 2,25. Quanto é que dá esse comprimento de onda? 2,25 dividido por 1,5. 2,25 dividido por 1,5. Isso aqui dá exatamente 1,5. Tá? Esse comprimento de onda ele é 1,5 centímetros. Qual vai ser a frequência, o período e a frequência? Beleza. Aqui a gente pode... Aqui seria a letra A, aqui seria a letra B. Na letra C, eu quero a frequência. Então, a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Então, essa velocidade de 300 metros por segundo é igual ao comprimento de onda de 1,5 centímetros. Então, eu vou multiplicar por 10 elevado a menos 2 para ter esse valor em metros. E aí, calcular quem é a frequência. Certo? Então, essa frequência, aqui dá 10 ao quadrado, 10 ao quadrado com 10 a menos 2, vai dar 10 à quarta. Então, essa frequência, ela é de 2 vezes 10 elevado a 4 Hz. Professor, Oi. no caso a gente tem que sempre deixar no SI, né? Sempre em metro, em segundo. É porque aqui, ó, por isso que eu coloquei as unidades na questão, tá? Aqui eu tô em metro, esse valor também tem que estar em metro, tá? E aqui a gente tem que esse cara em centímetros, então ele corresponde
a 1,5 dividido por 100 para eu ter o valor em metros. Tá? Ei, professor, Oi. existe outra maneira de descobrir esse comprimento de onda? Porque eu sabia uma fórmula da época do ensino médio, e se eu não me engano era velocidade da luz sobre frequência. Tá, mas aqui eu tô com uma onda que está com uma velocidade diferente, ó. Uhum. E Mas aí, no é- caso, não seria essa velocidade sobre a frequência, não, né? não, mas é que tá. Se você está usando uma onda eletromagnética que se move à velocidade da luz, ok, está correto, tá? Nesse caso, eu posso ter uma onda mecânica que se propaga em uma corda, tá? Que tem uma velocidade diferente, certo? Beleza, Você, beleza. você não está errado, só não é válido para esse problema, entendeu? Beleza. Tranquilo? E agora para a gente fechar, finalizar, eu quero descobrir quem é o período. Então, o período é igual ao inverso da frequência. Isso aqui é 1 sobre 2 vezes 10 elevado a 4. Então, este valor vai ser 0,5 vezes 10 a menos 4. Então, isso aqui dá 5 vezes 10 elevado a menos 5. E isso tudo em segundos. Ok? Turma, seguinte. Ontem a gente teve reunião com a coordenação, tá? E eu comentei sobre a questão da aula de laboratório, né? Que eu queria ainda fazer uma aula de laboratório com vocês. Mas o meu medo é eu marcar a aula para o dia 3 e o pessoal não aparecer porque tem que entregar o trabalho de APS no dia 4, certo? Então, a princípio, vamos fazer o seguinte: a gente tem atividades até o dia 10, dia 11, mais ou menos, tá certo? Então, vou colocar no Moodle um formulário para vocês preencherem, mostrar um interesse, né? Quem tiver afim de participar de uma aula de laboratório, para a gente ver um monte desses assuntos, eu vejo a partir da listagem de quem preencheu o formulário, e aí eu marco uma data com vocês até antes do dia 10, tá? Vamos combinar assim, que eu não quero. Professor, Oi. essas aulas de laboratório tem que ver realmente se vale a pena fazer, porque assim, para mim eu acho muito proveitoso a gente vendo assim na prática como a gente aplica essas teorias, né? Sim, sim, Mas assim, a última aula prática que teve foi pouca gente, né? foi. E também as aulas mesmo que tem prática, a gente não tem muita adesão, não. Vai pouquíssimas Pois é. pessoas. E aí minha preocupação era justamente de colocar essa aula antes da entrega do trabalho de APS. Então, quem atrasou o trabalho não vai para a aula, né? Então, Mas assim, professor, isso aí não é assim justificativa, entendeu? não, eu Porque entendo. já não tem pessoas indo, mesmo sem ter trabalho de APS. A gente tem aula prática toda terça-feira, vai 3, 4 pessoas no máximo. Então, assim, se for por esse motivo que você não tá querendo fazer a aula Olha, prática semana que vem, Beatriz, eu acho na, que não condiz, entendeu? Se você quiser não, fazer, pode mas fazer, porque não eu vai ter muita concordo, gente. eu concordo plenamente contigo, tá? Eu fiz na minha outra disciplina, eu consegui marcar uma aula semana passada, apareceu um aluno. Então, realmente, é uma situação bem complicada. Mas, Professor, por que que o senhor não faz uma enquete assim, tipo uma lista no Moodle para ver quem tem interesse? Aí, dependendo dessa lista, o senhor faz a aula. já vou postar isso agora, logo. Vou fazer logo Porque agora.
quem se disponibilizar lá pode ter mais chance de ir, né? A não ser que aconteça alguma coisa. Não, deixa eu postar logo isso agora. Deixa eu só ver como é que eu faço. Tá, eu vou parar aqui a gravação e aí já vou postar isso agora no Moodle. Tá? Perguntando logo quem tem interesse. Deixa eu parar aqui a gravação. Eu vou continuar por